Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje a gente vai trabalhar o banco de questões. Ao clicar aqui no banco de questões, no box de configurações, a gente pode configurar as nossas questões. Então aqui o professor ele pode criar inúmeros tipos de questões e deixá-las salvas, para que em uma possível criação de um questionário, essas questões já estejam prontas. Então, o professor apenas terá que selecioná-las para inserir elas no questionário, ou em uma possível atividade, seja ela avaliativa ou não. Então, aqui a gente tem vários tipos de questões. Lembrando que ao clicar na questão, aqui do lado vai estar uma informação, né? Seria um introdutório sobre o que seria esse tipo de questão. Eu não vou me aprofundar em todo tipo de questão, pois a gente vai trabalhar isso um pouco mais no curso presencial. Então, eu vou estar utilizando aqui uma simplesinha, que seria resposta curta, por exemplo. Então, selecionei, vou clicar em próximo. Então, aqui eu vou colocar alguma pergunta. Aqui onde seria que eu colocar o nome da pergunta, o nome da pergunta. Aqui o texto de introdução daquela questão, o texto introdutório da pergunta em si. Eu posso configurar um feedback, né, para essa questão. E aqui, onde eu vou começar a configurar, as respostas. Aqui eu vou colocar a resposta, determino a nota, coloco um feedback para essa resposta. E assim vou fazer a configuração de todas as respostas. Lembrando que a resposta correta sempre terá a maior nota. E eu também posso dar dicas para as questões. Então, eu tenho duas opções de dicas. Posso utilizar as tags e depois só salvar as mudanças. Bom, eu já tenho aqui criado duas questões. Então, o professor ele pode criar inúmeros tipos de questões. Essa questão de banco de questões já trabalhou na videoaula de questionário. Então, a gente viu como criar uma questão e como inserir ela diretamente no questionário. Então, aqui a gente tem as perguntas, né, as questões. Descendo aqui embaixo, voltando à configuração, a gente tem as categorias, onde eu posso criar uma categoria para aquela questão. Por exemplo, eu vou colocar que seriam questões verdadeiro, falso. Então, nessa categoria, eu iria adicionar apenas as questões que for de verdadeiro ou falso. Então, isso facilita um pouco a organização das questões. Então, aqui eu tenho a categoria PAI, que é uma padrão, né, que seria o do curso. Posso colocar uma informaçãozinha para essa categoria e após só adicionar. Ó, tá aqui, a gente criou a categoria. Ó, e não tem nenhum tipo de questão ainda, porque a gente não criou. Daqui a pouco a gente volta e cria. Temos a importação. A gente, por exemplo, pode criar um questionário. Vamos dizer que a gente tem um questionário já no nosso computador. E a gente quer apenas pegar esse arquivo e importar ele. Então, a gente escolhe o tipo do arquivo que foi utilizado. A gente tem aqui que marcar esse campo que é obrigatório. A gente vai importar, escolhe qual tipo de categoria que a gente quer importar. Aí tem aqui avaliações associadas. A gente tem dois tipos.
Se notas não tiverem listadas nesse arquivo que a gente está postando, vai dar um erro. Então, vai ter um erro. Ou essas notas vão ser associadas por notas mais próximas. Se a nota ela não tiver inserida, ela vai estar associada por uma nota mais próxima da nota que foi listada. E se houver algum erro, a gente para o upload desse arquivo. Ou não. Então, a escolha que o professor faz. E aqui a gente iria clicar em escolher o arquivo, pegar aquele arquivo de questões e jogar aqui. Isso era importar. Então, esse questionário que a gente teria no computador seria importado para o banco de questões nosso, que a gente criou lá no nosso curso. E a gente também tem a opção de exportar. Clicar aqui em exportar. O que seria exportar? A gente vai pegar as questões que a gente criou no nosso ambiente e exportar elas para um arquivo. Então, a gente pode criar essas questões, exportar ela e deixar salvo no computador para que a gente possa utilizar ela em um próximo curso ou em um próximo momento. Então, eu escolher exatamente qual é a categoria que a gente quer exportar as questões e, mais uma vez, clicaria apenas em exportar essas questões e elas seriam exportadas, né? Então, a gente vai clicar aqui em exportar, ó, já está aqui, ó. Essas questões, elas são... O download é feito no tipo texto, né? Que é texto. Pode ser aberto em bloco de notas. E a gente volta para o banco de questões em si. Então, pessoal, essa foi mais uma videoaula do nosso curso. E até a próxima.